Olá a todos, sejam muito bem-vindos à nossa última aula desse estágio do ensino médio, onde eu falei sobre o desenvolvimento da pré-Segunda Guerra Mundial. Passamos pelo desenvolvimento do fascismo na Itália, do nazismo da Alemanha, falamos sobre a Segunda Guerra, falamos sobre as questões do Holocausto, eugenia. E agora então vamos concluir mais um estágio com a última aula, sendo trabalhado a questão do pós-Segunda Guerra, criação da ONU e o Estado de Israel. Agradeço desde já a todos vocês que me acompanharam durante essa jornada. Queria dizer que sou extremamente grato pela paciência que vocês tiveram de estar acompanhando aí esses vídeos que eu sei que não é fácil a gente assistir 1 hora seguida de um assunto, é puxado, é cansativo, mas agradeço o empenho que vocês tiveram para poder me ajudar com esse projeto. E vamos então dar sequência ao conteúdo da nossa última aula, para fechar então com chave de ouro mais um estágio. Após uma guerra tão devastadora, que se seguiu a um período de retaliações, punições e sacrifícios sociais, os países europeus passaram por conturbada reconstrução, crise de refugiados e prorrogação do antissemitismo. De 1943 a 1949, tivemos esse período denominado Paz Brutal, onde muitas lições foram aprendidas e colocadas em prática, como a valorização da democracia, aliada a políticas de previdência e justiça social, a criação de um organismo internacional que substituísse a Liga das Nações, a Organização das Nações Unidas, a ONU, com ações mais efetivas, a afirmação de um novo compromisso com os direitos humanos, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948, e a deslegitimação da eugenia e de discursos científicos racializantes. Então, após o período conturbado do que nós tivemos do final da Segunda Guerra, algumas coisas começaram a ser alteradas. Tivemos então a valorização da democracia, a importância de se evidenciar que ditaduras não poderiam mais acontecer, que elas não seriam mais legitimadas. Tivemos então a criação da ONU, que era a intenção de ter uma organização que fosse um pouco mais efetiva e que tivesse voz mais ativa do que a antiga Liga das Nações, já que a Liga das Nações ela permitia muita coisa e não agia de fato para barrar algumas situações. Tivemos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é um dos maiores passos, da criação da ONU, onde nós vamos falar ainda também um pouquinho sobre isso dentro dessa aula, onde nós valorizamos o ser humano, e deslegitimação da eugenia e dos discursos racializantes, ou seja, a eugenia ela passou a ser ignorada, ela não poderia mais estar em discursos que pudessem vir a acontecer dali para frente, assim como os discursos racializantes, onde uma raça dividir a raça humana em outras raças, dizer que haviam raças superiores, raças inferiores, isso passou a ser não mais aceito. Podemos seguir agora para o próximo slide. Os Estados Unidos foram os grandes beneficiados dos resultados da guerra, tornando-se de fato uma potência mundial que se sobrepôs ao poder das potências europeias e passou a rivalizar com a União Soviética em termos ideológicos, geopolíticos e econômicos, que nós chamamos de Guerra Fria. Aqui vale ressaltar para vocês que, como eu vim evidenciando durante todas as aulas desse curso aqui, nós falaremos alguma coisa sobre a Guerra Fria, mas não da maneira como nós estudamos no ensino médio. Nós apenas vamos mencionar
momento assim, uma ou outra vez, para a gente poder se situar dentro do espaço histórico, dentro do contexto histórico que nós estamos abordando aqui. Não vamos trabalhar com foco na Guerra Fria, porque a Guerra Fria a gente já fala durante, no período lá, nós estamos estudando na escola e tudo mais. Aqui nós vamos destacar outras coisas, que é a criação da ONU e do Estado de Israel, e nós falamos menos do que a Guerra Fria na escola, trazendo uma abordagem um pouquinho diferente. Potências imperialistas enfrentaram movimentos de emancipação nacionalista em suas colônias. O processo da descolonização. Então, ocorreu também essa questão de descolonização. Alguns países que ainda estavam colonizados por outros, eles começaram a ser descolonizados, começaram a ganhar sua emancipação. Então, continuando aí nessa linha, fundou-se também um novo país, Israel, dentro da Palestina, pertencente ao mandato britânico, a fim de abrigar os judeus que restaram da matança dos anos anteriores, os quais não eram aceitos em quase nenhum país europeu. Israel, por sua vez, também criou seus refugiados, os palestinos muçulmanos, e gerou uma era de instabilidades que dura até hoje no Oriente Médio. Mas antes, voltaremos aqui para a Europa para falar mais sobre o que foi essa paz brutal. Então, criou-se o país Israel, dentro da Palestina. Para quê? Você tinha os judeus que não tinham terra, não tinham lugar, e você tinha que dar um lugar para eles. Pelo fato da Palestina ser um mandato britânico, o que a Inglaterra fez? Não, vamos pegar os judeus que estão aqui, vamos colocar eles lá, vamos dar uma terra para eles, vamos deixar que eles tenham uma terra lá. Mandaram eles para a Palestina, fundou-se então o Estado de Israel, que seria então a casa dos judeus, o local de origem dos judeus. É ali que eles deveriam se reconhecer como nação. Seguindo, após a Segunda Guerra, a situação de refugiados e povos deslocados foi dramática, devido aos objetivos racistas dos nazistas. Estima-se que, entre 1939 e 1948, 46 milhões de pessoas estiveram em fuga, evacuação, reassentamento ou trabalhos forçados, isso somente na Europa Central. E os campos de refugiados foram montados por toda a Europa. Então, evidenciando aqui que, imagine 46 milhões de pessoas vivendo foragidos, evacuados de seus lugares, suas terras, reassentados, vivendo em trabalhos forçados. Isso na Europa Central, mas nós temos que evidenciar que os campos de refugiados eles estavam espalhados por toda a Europa. Então esse número de 46 milhões de pessoas ele pode ser sim muito maior. Detalhe para isso. A partir de 1944, os alemães que ocupavam a Polônia, Tchecoslováquia, Romênia, Hungria e Iugoslávia fugiram diante do avanço do Exército Vermelho, que infligiu massacres e estupros. As populações da Europa Oriental hostilizavam os alemães, que praticamente desapareceram daquela região. Os judeus também foram alvo do antissemitismo a leste e a oeste do continente. Muitos dos que sobreviveram não tinham para onde retornar, pois suas casas, suas propriedades e seus bens haviam sido tomados, e eles não eram bem-vindos em país algum. Outras memórias étnicas também diminuíram drasticamente, sendo deslocadas voluntária ou involuntariamente para seus países originários. Além disso, no final da guerra, na Itália, na França e na Bélgica, a fúria de parte da população em relação aos colaboracionistas levou a linchamentos, execuções e humilhações públicas, o que fez os movimentos de resistência atuarem para organizar a punição aos colaboradores. Com a reconstrução e a estabilização política na Europa Ocidental, essas manifestações minguaram, dando lugar a julgamentos e punições legais. Então havia, no final da guerra, esse sentimento de revolta e de fazer justiça com as próprias mãos. E essas pessoas faziam isso, principalmente os grupos que nós estamos falando aqui, dos grupos de resistência, Eles encontravam essas pessoas e causavam esses linchamentos, essas humilhações públicas. Enfim,
Com o passar do tempo ali, houve uma certa estabilização política na Europa, e essas manifestações elas minguaram, elas foram se acalmando, o povo foi se acalmando. E aí, esse sentimento de justiça, né, de olho por olho, ele foi dando lugar aos julgamentos e às punições legais ali diante da lei. Já na Europa Oriental, com o estabelecimento do regime comunista, os expurgos contra fascistas e criminosos de guerra tornaram-se parte essencial da construção da sociedade de acordo com o modelo soviético. Esse combate aos inimigos do povo, que também era praticado pelo stalinismo e se implantou nos países do leste europeu, favoreceu a ascensão de lideranças comunistas. No geral, populações do leste e oeste europeus encontravam-se esgotadas, esperançosas de uma transformação, sem mais destruições. Seguiu-se um período de calma social, onde radicalismos políticos não tinham mais espaço. Era um contexto de mais valorização da propriedade privada, da família como principal refúgio para os indivíduos, além de adaptação social à imposição comunista no leste europeu, e ao estado de bem-estar social e de incentivo ao consumo em massa a oeste. Para a Alemanha, a partilha não estava dentro dos planos dos acordos feitos entre União Soviética, Inglaterra e França entre 1943 e 1945, referente às áreas de ocupação e influência durante a guerra, caso os aliados vencessem. Então, o que a gente traz aqui é que houve então o estabelecimento do regime comunista na Europa Oriental e um combate aos inimigos do povo, né? Que também era praticado não só por essa fase do regime comunista sendo implementado, mas também pela presença do stalinismo na União Soviética. E isso ele foi se espalhando, né, pelos países do leste europeu, favorecendo então que aqueles países naquela região aderissem a lideranças comunistas. No geral, então, retomando para o segundo parágrafo aqui no meio, populações do leste europeu, então, elas estavam esperançosas para uma transformação, né? Elas não queriam mais destruições. Por isso veio um período de calma, né? Assim como nós vimos então depois com a organização política na Europa Ocidental, na Europa Oriental também houve um período de calma, as pessoas se acalmaram e começaram a valorizar mais o quê? A propriedade privada, estar com a família, ter um refúgio, né? Estarem mais calmos, mais tranquilos, ficar de boa, né? Tanta tensão, tanta luta, guerra, então as pessoas queriam mais o quê? Se sentirem mais confortáveis, estar com a família, estar num momento de lazer, num momento de tranquilidade mesmo. Pensar na tranquilidade. Seguindo então, vamos comentar agora esse último parágrafo um pouquinho mais para frente aqui agora. Na Conferência de Potsdam, entre 17 de julho e 2 de agosto de 1945, os líderes da União Soviética, Inglaterra e Estados Unidos decidiram sobre o destino da Alemanha, a divisão em 4 zonas de ocupação. Primeira francesa, segunda norte-americana, terceira inglesa e quarta soviética. Durante os anos de 1945 a 1949, houve um esforço de desnazificação da Alemanha, promovido nas 4 áreas. Então, uma coisa que a gente pode enfatizar aqui, que talvez a gente não tenha visto, muita gente talvez não tenha visto no ensino médio. Eu, por exemplo, eu não lembro muito disso. Mas a divisão da Alemanha, ela acontece, pelo menos nesse primeiro momento, em 4 partes. A gente costuma ver que, de um lado, a Alemanha, que a gente chama de Alemanha capitalista, né, controlada pelos Estados Unidos. Do outro lado, nós chamamos de Alemanha comunista, controlada pela União Soviética. Mas não, pelo menos no primeiro momento, a Alemanha ela foi dividida em 4 partes. Uma parte ficou com a França, uma com os Estados Unidos, uma com a Inglaterra e outra com a União Soviética. E nessas 4 regiões, o esforço que havia era para você destruir
todas as evidências, todas as raízes que ainda restavam do nazismo. Você tinha que alterar novamente o pensar dessa população, dessa civilização. Por quê? Quando a gente comenta lá na aula sobre a ascensão do nazismo, que tinha o que? A queima de livros, né, em praça pública, lá para as pessoas verem que quem se opuser ao governo arcaria com consequências. Era naquela situação também um momento de você alterar o pensamento de um povo, você dizer que aquilo era proibido e que você passaria por um tipo de reciclagem onde você começaria a abordar o sistema nazista. Você teria que incorporar as vontades do nazismo, um tipo de lavagem cerebral, um tipo de segmento de uma doutrinação, né, daquele modelo político. Então, agora, com a queda do nazismo, você precisa se esforçar para tirar essa cultura que estava então enraizada, ou pelo menos sendo enraizada. Vale lembrar que nem toda a Alemanha compactuava com o nazismo, nem todos os alemães concordavam com aquilo, mas de certa forma aquilo estava presente na Alemanha, porque estava sendo enraizado, estava sendo incorporado à cultura alemã. Era aquilo que era para ser, então o esforço era para tentar desvencilhar, desligar qualquer relação que houvesse entre o nazismo e dar sequência para esse tipo de pensamento. Então, do lado capitalista, francês, inglês e americano, a desnazificação apontava muito para o passado. Por isso, foi substituída por um processo de reeducação, mirando em especial a juventude, com a substituição e reescrita de livros didáticos, treinamento de professores e intercâmbios. Entretanto, esses esforços ignoraram reformas econômicas profundas para mudar as bases da sociedade alemã, bastante desorientada com o final da guerra. Aqui, mais um pedaço evidenciando aquilo que eu falava. Você tem que mudar. Aqui no lado capitalista, eles mudam principalmente a questão dos livros didáticos, a questão do treinamento dos professores, ou seja, eles pensam que a melhor maneira de reeducar essa Alemanha é através da educação. Como fazer isso? Rebuscando aquilo que havia antes, aquilo que estava no passado, trazendo de volta o modelo que era adequado, trazendo de volta alguns livros, trazendo de volta um modelo de ensino, enfim. Porém, não houveram mudanças significativas na economia. E um país destruído pela guerra, com uma sociedade totalmente desorientada, acabou ficando um pouco confusa. Do lado soviético, houve justamente o contrário. Houve reforma agrária, nacionalização das indústrias e uma reforma profunda no ensino, que criaram uma perspectiva de recuperação mais rápida. A eliminação da oposição e a centralização das decisões do Partido Comunista igualmente ajudaram a criar estabilidade. Essas ações soviéticas visaram igualmente gerar meios de explorar os recursos econômicos da Alemanha. Então, se do lado capitalista havia um esforço que focava mais no ensino, porém não tanto na economia, o lado soviético ele foi o contrário. Ele reformou tudo, ele começou todas as bases, ele mudou a questão da reforma agrária, transformou as indústrias em indústrias nacionais e fez uma reforma profunda do ensino, né? Isso deu margem para que a Alemanha daquele lado se mostrasse pronta para se recuperar mais rapidamente. E a centralização das decisões para o Partido Comunista, ela ajudou também a criar essa perspectiva, porque você não dividia o poder. O Partido Comunista estava trabalhando nessas reformas, então ele seguia fazendo aquilo. Isso deu uma sensação de estabilidade e ajudou também com que essas ações gerassem meios para se explorar os recursos econômicos daquela Alemanha em recuperação. Aqui então eu trouxe para vocês um mapa mostrando como então ficou a divisão da Alemanha no pós-Segunda Guerra. Aqui em cima, de amarelo, do lado da Bélgica, aqui bem perto da Bélgica, e principalmente do lado da Holanda, que aqui está como Países Baixos,
nós temos a Zona Britânica. Então, a Zona Britânica ficou com a Alemanha mais ao norte, aqui. Do lado do roxo, ficou a Zona Soviética. Próximo, então, da Polônia e da Tchecoslováquia, ficou a Zona Soviética. De verde, aqui embaixo, então ficou a Zona Estadunidense. E para o canto aqui à esquerda de vocês no vídeo, ali do lado da França e Luxemburgo, ficou então a Zona Francesa. Essa então foi como a Alemanha se dividiu no pós-Segunda Guerra, em cada país do acordo tomando sua parte. Discordâncias e animosidades entre as quatro potências sobre as reparações e as formas de administrar a Alemanha levaram ao rompimento entre elas. Em 1949, após quase 2 anos de tensões, a doutrina Truman anunciava os Estados Unidos como paladinos da defesa da democracia em países onde ela estaria ameaçada pelo comunismo. Com isso, em 1947, os norte-americanos recusaram-se a cooperar com a União Soviética nos acordos pré-estabelecidos. O lançamento do Plano Marshall, em 1947, para a recuperação econômica da Europa, também foi interpretado pelos russos como uma interferência americana. A criação da Cominform, sigla em russo para Bureau de Informação dos Partidos Comunistas e Operários, também foi considerada uma ameaça pelos antigos aliados, ao estabelecer cooperação política entre os partidos comunistas do leste europeu. Contudo, o golpe de Estado comunista, com apoio soviético na Tchecoslováquia, em 1948, foi crucial para o afastamento entre União Soviética e os demais aliados. Berlim, então, foi dividida em maio de 1949, e o lado oriental, que estava a cargo dos soviéticos, teve seus acessos para o lado ocidental bloqueados. Em seguida, 2 constituições marcaram a divisão do país: a República Democrática Alemã, a leste, e a República da Alemanha Ocidental, a oeste. O Muro de Berlim foi erguido, então, em 1961. Evidenciando aqui, pessoal, que as tensões entre Estados Unidos e a União Soviética elas já estavam acontecendo a todo vapor por conta da Guerra Fria. Então, um se recusava a conversar com o outro, a se entender com o outro, por questão de querer comprovar qual dos dois modelos se encaixaria melhor, qual dos dois modelos era mais apropriado, qual dos dois modelos servia, enfim. Por isso, eles já não se conversavam. Aí, quando a União Soviética ela apoia um golpe de Estado, cria-se então um afastamento ainda maior entre a União Soviética e os demais aliados. Isso divide a capital da Alemanha, e então constrói-se o Muro de Berlim, dividindo assim entre a República Democrática Alemã e a República da Alemanha Ocidental. A divisão da Alemanha ela não seguiu propriamente uma lógica de impedir a reconstrução rápida do país, com o receio de uma revanche contra os países aliados, embora esse medo não estivesse totalmente descartado, diminuindo nos primeiros anos após o final da guerra. A divisão da Alemanha seguiu uma nova política, a Guerra Fria. Então, o que a gente evidencia aqui é que os conflitos ali, as questões de diplomacia entre Estados Unidos e União Soviética, elas já não caminhavam muito legal, por conta justamente da Guerra Fria, Um país duvidava do outro, tinha questão de dominação, de combate, o modelo capitalista queria se provar melhor do que o modelo comunista queria se provar melhor do que o modelo capitalista, e a Alemanha era tida como, digamos assim, a taxa de medição para ver qual desses modelos seria o melhor. Isso só aumentou a tensão entre os dois lados e dificultou com que eles entrassem em acordos para governar a Alemanha. Já a ONU ela foi criada em outubro de 1945 como substituta da Liga das Nações, com o objetivo de preservar a paz e eliminar a guerra. Acabar com as causas de conflito,
ao fomentar o progresso econômico, social, educacional, científico e cultural em todo o mundo, principalmente nos países subdesenvolvidos. Salvaguardar os direitos individuais de todos os seres humanos e dos povos e nações. Os países fundadores foram os vencedores da Segunda Guerra: Estados Unidos, União Soviética, China, França e Inglaterra, razão pela qual possuem assento permanente no Conselho de Segurança da ONU. A ONU não conseguiu, contudo, atingir todos esses objetivos ao longo de sua existência, em especial durante a Guerra Fria, mas obteve notáveis progressos ao mobilizar cooperações internacionais quanto à questão dos refugiados, à proteção dos direitos humanos e à busca por resoluções de problemas de saúde e fome. Então, pessoal, a gente sabe, a ONU ela não conseguiu cumprir com todos aqueles acordos os intuitos com qual ela foi criada, tanto que nós sabemos que o mundo ainda passa por guerras, não só uma. A mais recente acontece agora, a guerra da Rússia e a Ucrânia. Mas, no geral, assim, a gente pode dizer que a ONU alcança os seus objetivos. Ela trabalha com muita diplomacia, ela trabalha para resolver muitas situações. A gente sabe, por exemplo, a gente viu a questão dos refugiados, que teve muito apoio aos refugiados da Síria recentemente. A ONU ela se manifestou e conseguiu lugar para esses refugiados. Vira e mexe, eles também resolvem algumas situações de saúde, fome, eles ajudam essas crises sanitárias e humanitárias, Então, no contexto 100%, a gente sabe que seria muito difícil que a ONU alcançasse, mas, na medida do possível, ela trabalha, sim, para que consiga desenvolver da melhor maneira os problemas, pelos quais ela foi criada para conseguir manter um equilíbrio aí. A ONU obteve muito mais sucesso do que a Liga das Nações no que se refere à manutenção de uma cooperação internacional, pois se propôs a defender os direitos humanos individuais, uma das principais recusas da Liga das Nações, que sobrepunha a soberania nacional a direitos individuais, e engloba órgãos para administrar diferentes áreas de atuação, entre eles o Tribunal Penal Internacional, destinado a resolver disputas de Estados-membros, o Tribunal Internacional de Justiça, destinado a julgar crimes contra a humanidade, crimes de guerra, genocídio, e o Conselho Econômico e Social, que coordena o trabalho de agências como a Organização Mundial do Trabalho, a OMT, Organização Mundial da Saúde, a OMS. Esse último aí a gente já cansou de ver nesses últimos anos aí a atuação da OMS, A gente conhece muito bem, pelo menos essa parte aí, em relação à pandemia, a gente viu como é que consigo entender um pouquinho como é que trabalha essa organização dentro da ONU. Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO. Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, UNESCO. Fundação das Nações Unidas para a Infância, UNICEF. Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, ACNUR. Comissão de Direitos Humanos, dentre outros. Além disso, foram criados o Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários, OCHA, a Agência das Nações Unidas de Socorro e Trabalho para os Refugiados da Palestina no Próximo Oriente, UNRWA, e agências financeiras e econômicas como o Fundo Monetário Internacional, o FMI, o Banco Mundial, a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, o UNCTAD, e o Acordo Geral de Tarifas e Comércio. Para vocês verem, então, que a ONU ela atua em vários campos, não só na questão de tentar parar a guerra, ajudar refugiados e questão de saúde e fome. A ONU está presente em vários campos aí para poder auxiliar todos os países que são membros da organização. Em 1948, foi proclamada pela Assembleia Geral da ONU, o organismo que reúne todos os países membros,
a Declaração Universal dos Direitos Humanos, com 30 artigos. Vamos acompanhar a seguir alguns desses artigos, o que é tido como um dos principais e mais importantes. A Assembleia Geral da ONU proclama a presente Declaração Universal dos Direitos Humanos como o ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações, com o objetivo de que cada indivíduo e cada órgão da sociedade, tendo sempre em mente esta declaração, se esforce, através do ensino e da educação, por promover o respeito a esses direitos e liberdades, e pela adoção de medidas progressivas de caráter nacional e internacional, por assegurar o seu reconhecimento e a sua observância universal e efetiva, tanto entre os povos dos próprios Estados-membros, quanto entre os povos dos territórios sob sua jurisdição. Seguindo, então, artigo 1. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Artigo 2. Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidas nesta declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Se a ONU tem trabalhado para assistir as populações quanto a questões de trabalho, justiça, infância, educação, nem sempre ela tem sido bem-sucedida em manter a paz, ou mesmo garantir integralmente o cumprimento dos artigos da Declaração Universal. Seu poder de impedir conflitos é limitado, mas não é ineficiente. O maior problema ocorre quando há grandes potências envolvidas. Esse foi o caso do ataque norte-americano ao Iraque em 2003, ocorrido sem autorização da ONU e sem o respaldo da maioria dos membros. Outro caso recente é o ataque da Rússia à Ucrânia, como eu já tinha comentado com vocês. O caso da criação do Estado de Israel e os subsequentes conflitos na região do Oriente Médio mostram as limitações da ONU. Então, como a gente estava falando aí, a gente vai retomar aqui agora um pouquinho, que quando se trata de grandes potências, a ONU ela acaba tendo o seu poder um pouco limitado. O caso dos Estados Unidos, né, que vai lá, ataca o Iraque em 2003, aí patrocina uma guerra que ainda se mantém hoje em dia no Oriente Médio. Tem então agora o caso da Rússia, que entra em conflito com a Ucrânia. É sempre muito difícil, né, para a ONU, como é que ela vai parar os países que são grandes potências, né, que têm grande poderio. É mais difícil. Se fossem dois países que talvez não fossem nem patrocinados por outras grandes potências, mas que tivessem um conflito que pudesse ser rapidamente resolvido pela ONU por não terem a mesma capacidade, a gente poderia considerar então que a ONU pode agir. Mas quando se trata de países com muito poder, é mais difícil, né, a gente ver uma atuação que seja efetiva da ONU em casos de guerra. Como já vimos, o antissemitismo na Europa se intensificou no final do século XIX. Em 1897, foi fundada a Organização Sionista Universal, na Suíça, com a intenção de promover o retorno dos judeus à Palestina, sua terra de origem, e da qual foram expulsos na diáspora, provocada pelos romanos em 71 d.C. Não se tratava de um movimento religioso de retorno à Terra Prometida, e sim nacionalista. Então, o que foi a diáspora, né? A diáspora, nesse sentido, ela foi a dispersão dos judeus por todo o território do mundo. Por quê? Porque podia se tratar de uma dispersão, né, por consequência de um preconceito em perseguição política, religiosa, étnica, enfim. Isso era uma diáspora, né? Quando você botava para correr, vamos chamar assim, porque por conta de perseguição, fosse ela política, religiosa, enfim, e algum certo preconceito também. Então, os romanos eles expulsaram os judeus da sua terra, e aqui evidencia-se que o retorno dos judeus à Palestina, ele não se tratava de um movimento de caráter religioso, né?
Não era uma questão de, vamos, retornem à sua terra prometida. Mas sim uma questão nacionalista. Os judeus, por muito tempo, eles foram um povo sem um território, eles foram um povo sem uma nação. E eles precisavam retomar esse sentido de nação, até para diminuir essa questão do antissemitismo que era presente na Europa. Então, o retorno deles para a Palestina provocaria o retorno à sua terra, à sua nacionalidade, ao lugar de onde eles saíram, né, de onde eles foram expulsos. Mas, contudo, a Palestina era o lar também de árabes e muçulmanos, e isso havia séculos, o que tornava o estabelecimento de um Estado judaico muito difícil. Em 1919, a Palestina tornou-se um mandato britânico, um território sob o controle da Grã-Bretanha, para o qual muitos judeus europeus migraram. A perseguição aos judeus na Alemanha e a Segunda Guerra levaram a uma intensificação das migrações de judeus, não sem protestos dos palestinos, duramente reprimidos pelos britânicos entre 1936 e 1939. Então houve um retorno, não tão massivo, dos judeus para o território da Palestina durante essa ascensão ali da Segunda Guerra. E os palestinos não gostaram muito daquilo que estava acontecendo, mas por ser um território britânico, os britânicos falaram, não, vocês não vão reclamar, deixa eles voltarem, a terra é minha, não é de vocês, e eles vão voltar lá porque eu quero que eles fiquem lá. Basicamente isso, vamos resumir mais simples assim. Com o final da Segunda Guerra, os Estados Unidos foram um dos poucos países a permitir a migração de judeus e pressionaram a Grã-Bretanha para facilitar a entrada de maiores contingentes de judeus na Palestina, em razão das suas dificuldades de vida na Europa. Os britânicos, por sua vez, fracassaram em efetivar uma solução que preservasse os territórios dos palestinos em meio à migração judaica. Chegaram a propor 2 estados separados, um judeu e outro árabe, mas sem sucesso. Então a tentativa dos britânicos era, não, vamos mandar eles para lá, mas vamos tentar dividir, vamos fazer um negócio que de um lado fica o povo judeu, do outro lado fica o povo árabe, e vai dar tudo certo. Os dois se dividem lá e todo mundo sai feliz, come churrasco na sexta-feira e beleza, carnaval. Mas não deu muito certo, porque o povo palestino já tinha aquele território como dele e o povo judaico estava retomando por um lugar que queria que fosse o dele novamente. E aí, aquela questão de terra, briga por causa do terreno, sei que tem, não, é mais meu do que seu, sei que tem, eu estava aqui antes, cheguei primeiro, aquilo lá, aquela questão toda. Após iniciativas frustradas e um atentado terrorista provocado por judeus contra britânicos e árabes, que foi a explosão do Hotel King David, em Jerusalém, os britânicos levaram a questão à ONU, em 1947, e, em 1948, retiraram-se da região. Em maio de 48, o líder sionista David Ben-Gurion proclamou a independência de Israel. A criação de Israel ela foi imediatamente seguida de um conflito árabe-israelense, com ataques ao Egito, Síria, Jordânia, Iraque e Líbano. Os israelenses venceram e ampliaram seu território para além do que foi estabelecido pela ONU, e, desde então, Israel tem empreendido ocupações e assentamentos de colonos judeus. Entre 1946 e 1948, cerca de 750 mil palestinos foram expulsos de suas terras e casas pelos judeus, perdendo praticamente 3/4 do seu território. Os palestinos deveriam ocupar 2 territórios, concedidos no armistício da Guerra Árabe-Israelense, de 1949, a Cisjordânia e a faixa de Gaza. Então, aqui onde a gente pode comentar aqui de 46 a 48, aproximadamente 750 mil palestinos foram expulsos das suas terras e perderam 3/4 do seu território. E foram, além disso, destinados a ocupar apenas 2 territórios que foram concedidos por um armistício da guerra, Então, os israelenses deram para eles a Cisjordânia e a faixa de Gaza. Falaram, não, vocês ficam aqui e lá
e a gente fica com todo o resto. É uma puta desvantagem, né? Vamos concordar. Mas foram os acordos que aconteceram ali numa região muito conflituosa. Desde a criação do Estado de Israel, colonos judeus têm ocupado territórios de palestinos, realizando assentamentos que nem sempre são reconhecidos por organismos internacionais. A Guerra dos Seis Dias, em 1967, marcou a expansão dos judeus nos territórios das Colinas de Golã, na Síria, a faixa de Gaza, desocupada em 2005, mas ainda com bloqueios militares, e a Península do Sinai, no Egito, e a Cisjordânia, incluindo Jerusalém Oriental, na Jordânia. A Jerusalém Ocidental é ocupada por Israel, ocupação não reconhecida pela comunidade internacional, e a Jerusalém Oriental é a porção reivindicada pelos palestinos. Os judeus israelenses reivindicam Jerusalém como capital de Israel, condição não reconhecida por boa parte da comunidade internacional até hoje. A seguir, então, vamos comparar a área original do mandato britânico na Palestina e a área ocupada por Israel na Guerra de 1967. Aqui, pessoal, é um mapa que eu tirei do livro que eu estou usando como apoio para poder passar esse estudo aqui para vocês, mas eu trouxe outros mapas também, eu fui atrás de pesquisar outros mapas para poder explicar um pouquinho melhor. Então vamos ver aqui do lado esquerdo de vocês, aqui na esquerda do vídeo. Então, nós tínhamos a Palestina, né, no mandato britânico, antes dos judeus serem enviados. Aí nós temos Gaza ali na ponta, Jerusalém, lá em cima tem Nazaré, aí Tel Aviv, que seria a capital hoje de Israel. As cidades ali então. Agora do lado na direita, após a tomada do território, né, pelos judeus, nós temos então Israel, ali a Cisjordânia, as colinas de Golã e a Península do Sinai, e a faixa de Gaza, sendo esse então o território destinado aos palestinos. Vocês podem ver que muda um pouquinho o formato do mapa. A gente está falando de um mapa um pouquinho mais fechado no lado esquerdo, está um pouquinho mais aberto do lado direito. Essa Península do Sinai, ela não aparece aqui no primeiro mapa que vocês acompanharam. Ela não faz parte, portanto, do território que a gente fala no primeiro mapa. É só para vocês acompanharem qual é a diferença, né? O que antes era Palestina, agora se torna Israel. E essa parte que era assediada seriam para onde os povos palestinos eles foram enviados, né, para que os judeus comandassem então o território israelense. Esse então ficou como sendo o mapa da Guerra dos Seis Dias, com as áreas ocupadas então pelas forças de Israel. Vocês veem como foi um negócio bem louco, né? Os caras chegaram lá e já tomaram tudo mesmo e tava nem aí com a coisa. Em dezembro de 2017, essa questão se agravou um pouco, né, quando o presidente americano Donald Trump anunciou que os Estados Unidos reconheciam Jerusalém como capital de Israel, para onde transferiram a sua embaixada, em 14 de maio de 2018, data dos 70 anos da criação do Estado de Israel. A nova embaixada foi inaugurada, em um período marcado por conflitos entre o exército israelense e palestinos, que protestavam contra a perda de seus territórios, um evento recente e amplamente noticiado. Essa é uma forma que nós temos para entender como o processo histórico acontece, já que uma notícia que é relativamente recente e contemporânea a nós, mas que já possui estrutura para que daqui a alguns anos esteja incorporada como parte dos estudos sobre o Estado de Israel e os conflitos do Oriente Médio, e os rumos que esses conflitos específicos tomaram após essa mudança. Isso porque o processo histórico ele ainda está acontecendo e estamos vivendo com ele. Portanto, não cabe aos historiadores de agora concluir ou destrinchar esse momento. O que acontece? É importante a gente destacar, né, que essa questão, né, do que aconteceu, né, de reconhecer a Jerusalém como capital de Israel e os Estados Unidos mudar a embaixada e o Donald Trump
anunciar que reconhecia. Então, isso cria um problema que acontece contemporâneo a nós. Isso é uma questão histórica, isso é uma questão que daqui a uns anos ela será evidenciada. Por quê? Porque é uma área que ainda está sob conflito, é uma área que ainda passa por certas dificuldades de adequação entre o seu território, né? Não existe um acordo ainda fixo entre essas duas nações. E quando a gente vê e se depara com uma notícia dessas e sabe que houveram conflitos e protestos, enfim, para nós isso fica evidente como será um fato histórico. Só que nesse momento a gente não pode conversar sobre ele, porque ele faz parte de um processo que está em andamento. Daqui a uns anos, talvez, nós poderemos olhar para esse acontecimento e falar, não, ele se encaixa dentro de todo esse movimento entre os israelenses, os palestinos, dá para a gente conversar como um assunto que se incorpora dentro desse fato histórico aí do domínio de Israel e da Palestina. Hoje, não dá, devido à proximidade dos eventos e por ele ainda estar se dando um processo de acontecimento, né? A gente não pode chegar e comentar ele como, não, porque é um dado histórico, que é fato que aconteceu assim. Nós estamos vivendo com ele e estamos vendo ele sendo modificado. É só para vocês saberem que aconteceu isso, mas que a gente não pode ainda trabalhar ele como um fato histórico determinado, devido ao processo ainda estar se dando. A Agência das Nações Unidas para a Assistência dos Refugiados da Palestina, a UNRWA, essa agência foi criada em 1949 para prestar auxílio humanitário a palestinos deslocados que estão na faixa de Gaza, Cisjordânia, Síria, Jordânia e Líbano, e também em campos de refugiados. Segundo essa agência, a definição operacional de refugiados da Palestina se refere àqueles que residem na região entre junho de 1946 e maio de 1948 e que perderam as suas casas e os meios de subsistência em razão do conflito árabe-israelense de 48. Descendentes desses refugiados estão habilitados à inscrição em áreas de operação da UNRWA. Estimava-se atender 5 milhões de refugiados palestinos em 2013, havendo cerca de 58 campos de refugiados, com 1,3 milhão de pessoas, ou 1.300.000 pessoas. A Organização pela Libertação da Palestina, OLP, criada em 1964, estima que há cerca de 10 milhões e 600 mil refugiados palestinos. Olha que número alto, né? Com esses números, relembramos a Declaração dos Direitos Humanos, ao mesmo tempo que a ONU se compromete com esse documento a zelar pelo cumprimento dos direitos humanos. Algumas de suas ações contrariaram esse princípio, como no caso palestino. Tanto que esse deslocamento é chamado de Nakba, catástrofe, pelos palestinos, uma vez que a principal questão que penaliza os palestinos em Israel é a ausência de um território e de um Estado próprios. Aqui eu trouxe, então, um mapa para vocês acompanharem como é a região do Oriente Médio. Vocês podem ver que Israel, aqui, esse pedacinho azul, todo o conflito que a gente está estudando, Israel é um dos menores países do Oriente Médio. Vocês terem noção, né, em dimensão comparado aos outros países, né? Olha a diferença. E aqui o mapa que eu acho que está um pouquinho melhor explicado para vocês do que aquele outro que eu trouxe do livro, que é a divisão territorial entre Israel e a Palestina ao longo dos anos. Aqui então, primeira imagem da esquerda para a direita. Em 1946, o antigo território palestino. Vocês veem toda essa área em laranja, tudo isso representa então a Palestina. Aí, em 1947, vem a criação de Israel. E aí, essa seria então a idealização que a ONU tinha
da criação do Estado de Israel, dividindo então a Palestina, com a faixa de Gaza, a Palestina aqui, e Israel, os dois estados então dividindo o mesmo bloco. Nós passamos então para 20 anos depois, em 1967, com a Guerra dos 6 Dias, e aí a tomada de expansão de Israel. Então, reparem como o território palestino ele ficou muito menor, né, daquilo que se imaginava, do que a própria ONU tinha em mente como poderia ser. E aí, no último quadrinho, nós temos uma última representação feita em 2011, que é a situação, vamos colocar entre aspas, atual, né, com os territórios palestinos isolados. Então, a faixa de Gaza aqui muito menor, e o território palestino também muito menor, né, em algumas regiões ali perdidas, né, território bem pequeno mesmo. E Israel tomando então quase todo esse território. Para que vocês tenham então essa noção da distribuição de Israel, como ficou a tomada de espaço, né? Eles foram então recolocados para assumir o território que antes era deles, e aí, ao invés de dividirem o território, acabaram tomando o território para si. Não muito diferente daquilo que aconteceu com eles há séculos e séculos atrás, né? Como uma história, ela algumas vezes ela tende a ser engraçada, né? A gente pode até chamar de engraçada, porque ela acaba meio que se repetindo de maneiras diferentes, né? Com contextos diferentes, mas é aquilo, né? Faz comigo o que eu faço com tu, e essa então fica como exemplificação para vocês. A Organização pela Libertação da Palestina surgiu inicialmente com o intuito de destruir Israel, objetivo encampado também pelos outros países que invadiram Israel em 1948. O que seria um objetivo encampado? Seria um objetivo anulado. Então foi anulado também pelos países que invadiram Israel em 48. Porém, ao longo dos anos, a OLP, que é a Organização pela Libertação da Palestina, que a gente comentou agora há pouco, ela assumiu a posição de reconhecimento de Israel, defendendo seu direito de também constituir um Estado. Em 1993, esse posicionamento foi anunciado nos Acordos de Oslo, celebrados por Yasser Arafat, líder da OLP, e por Yitzhak Rabin, primeiro-ministro de Israel, com intermediação do presidente norte-americano Bill Clinton. Contudo, em 1995, Rabin foi assassinado por um radical de direita, que se opunha aos acordos. O apoio norte-americano se intensificou e se traduziu em apoio econômico e militar, em uma região bastante hostil não somente a Israel, mas também aos Estados Unidos e seus aliados, Inglaterra e França, antigas potências imperialistas que atuaram no Oriente Médio no século XIX. Com a Guerra Fria, o apoio americano a Israel tornou-se estratégico, assim como o futuro apoio ao Egito. Então tudo era uma questão também de bastante logística, né? Como de costume, os Estados Unidos não fazem nada ao acaso, né? Sempre há um interesse escondidinho ali por trás. É importante compreender que os judeus israelenses não são um grupo homogêneo, que defende esse tipo de expansionismo. Há grupos críticos e contrários, que defendem que os palestinos tenham seu próprio Estado. Contudo, uma resolução pacífica para os conflitos da região não está próxima. O que a gente evidencia também agora é o seguinte: mesmo o Estado de Israel tendo tomado todo aquele território da Palestina, nós vemos que tanto os palestinos como os israelenses, eles concordam que os dois precisam do seu próprio Estado, que os dois têm direito àquelas terras, que os dois podem construir e viver naquele território. Porém, o que acontece é que existem aqueles que são um pouco mais radicais, aqueles que são um pouco mais sangue nos olhos, vamos chamar assim, que reconhecem que não, o território é todo meu, eu quero tudo isso aqui para mim, isso aqui tem.
tanto de um lado quanto do outro. Por isso que os conflitos eles nunca cessam, né? Eles não terminam nunca, eles continuam sempre. Vira e mexe, você tem noticiário de bombardeio aqui, bombardeio ali, e a guerra foi para cá, e não sei o que tem. Por quê? Porque não existe um acordo, né? Eles não chegam a um acordo. Embora muitos reconheçam que tanto um quanto o outro deveriam sim ter seus direitos ali assegurados, ter direito a morar ali, ter direito a se constituir, a ter a sua liberdade, sua constituição de nação, é difícil você assumir um acordo, né, para 100%. Por isso está longe de chegar a um final. Mesmo que as duas partes elas reconheçam que merecem sim dividir o território. Pouco complicado, né? Porque a gente vê essa tomada. Mesmo assim, a gente sabe que sempre há dois lados, sempre há um segundo lado, sempre há uma questão que não é 100%, não é tudo que concorda com isso, não é todo mundo que compactua, sempre há aqueles que acham que é exagero. E os dois lados assim não é diferente nessa questão de Palestina e Israel, como se fosse diferente em qualquer outra situação que nós estudamos ou que nós ainda poderemos estudar mais para frente. Pessoal, chegamos então ao final de mais esse estágio. Agradeço mais uma vez a todos vocês que tiveram paciência de me aguentar. Me ouvir falar por... Alguns me ouviram falar por 6 horas, outros me ouviram falar por 12. Muito obrigado de verdade a cada um de vocês por terem me ajudado com esse projeto. Agradeço muito pela oportunidade que vocês estão me dando. Espero que não acabe por aqui. Espero que eu possa engrenar aí outros projetos futuramente. Que vocês, se tiverem interesse, se tiverem curiosidade, se tiverem disposição e quiserem acompanhar, quem sabe mais pra frente a gente possa compartilhar novos vídeos de novos assuntos. Espero de verdade que tenha sido uma jornada proveitosa para vocês, que vocês tenham curtido, que vocês tenham me perdoado pelos erros, né, tantos erros de português que a gente acaba lendo e relendo, passa despercebido. Foram incontáveis dias aí gravando até 1, 2 da manhã, escrevendo texto até esse horário, repassando, regravando aula até esse horário. Por isso algumas coisas a gente passa que realmente não consegue enxergar. Os olhos eles ficam bastante pesados, bastante cansados, né? Mas é isso, o esforço ele vale a pena porque o conteúdo eu sei que ele foi feito com muito empenho. Eu me dediquei muito para trazer isso para vocês. Fiz isso de coração, fiz isso com gosto e o prazer que é ensinar. Essa é a vontade que eu tenho, é por isso que eu me dispus a fazer isso, e é por isso que eu quero ser professor. Por esse amor que eu tenho de pegar um conteúdo, de tentar extrair dele o máximo que eu puder e passar para vocês de uma maneira que não fique pesado, não fique cansativo e que possa ser até prazeroso para aprender. Claro que nesse aspecto que a gente trabalhou, falar sobre a Segunda Guerra, sobre o Holocausto, é um pouco mais difícil a gente poder fazer uma piada, a gente poder ser um pouquinho brincalhão, né? A gente poder dar uma risada, porque é um assunto muito pesado, é um assunto muito carregado, muito difícil de lidar. Eu particularmente fico um pouco, né, abalado com os horrores que a gente vê e não só vê, né, a gente lê os horrores que a gente assiste. E tentei passar para vocês até um pouco de todo o grosso, todo o pesado que eu vi. Mas é isso, foi feito com amor, foi feito com dedicação, foi feito com o empenho que eu teria e que eu vou ter para passar essa matéria para as minhas classes, enfim, futuramente. E de verdade, eu agradeço a cada um de vocês pela oportunidade que me deram. Peço desculpa mais uma vez por todos os erros, pelas brincadeiras, se vocês gostaram ou não, mas mais uma vez é assim que eu quero seguir
e das minhas aulas. Ser descontraído, ser leve, trazer um assunto um pouco mais para perto, falar de um jeito mais fácil para que fique entendido. E para mim valeu muito a pena. Obrigado mesmo. Até um dia.